Atos, capítulo 3, verso 11 a 26. Atos, capítulo 3, verso 11 a 26. Colocamos de pé para a leitura da palavra do nosso Senhor. De forma responsiva estaremos lendo este texto. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Desaste e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, todo que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, e agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Todos os profetas começaram com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Oremos. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, inspirada por homens para escrevê-la. E nesse instante, o Senhor nos ilumina, nos dê o conhecimento do Senhor, e fale aos nossos corações aquilo que a tua palavra tem proposto para nós. É essa oração que fazemos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. O pastor me convidou para estar falando essa noite, em virtude que ele estaria chegando do intercâmbio que não se realizou. E estamos aqui e também tenho a presença dentro dos nossos visitantes, o pastor Anderson, que está ali atrás com a sua família, e também como meu professor de seminário, agora vamos tirar a prova.
e agradecemos a você, visitante, que se faz presente no nosso meio. E nessa noite nós vamos falar sobre o tempo de recomeçar na verdade. No último sermão exposto pelo nosso pastor, domingo passado, ele falou sobre voltar ao desejo da palavra, de voltar ao desejo de ler a Bíblia. Mas para mim conhecer a Deus, eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. O discurso que Pedro está fazendo aqui é sobre Jesus Cristo. Porque aqueles que estavam ali já o perseguindo a igreja, estavam atônitos com o que ele estava fazendo. E muitas vezes nós queremos recomeçar, queremos fazer algo, queremos expor sobre algo, mas nós não conhecemos. Vamos à minha igreja, vamos à casa do Senhor, mas muitas vezes nós não conhecemos o Senhor a qual nós estamos convidando para ser ouvido. E Pedro conhecia Jesus. Pedro, ele tinha uma experiência íntima com Jesus. Porque Pedro era um cara que estava pronto a servir todo o tempo. Às vezes até de matar em nome do próprio Cristo. Porque ele desejava aquilo. Mas Pedro precisou conhecer a Jesus para que ele viesse a ser usado aqui no Atos dos Apóstolos sobre essas coisas. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. É tempo de conhecer, é tempo de viver o que nós conhecemos e é tempo de deixar a mentira. Porque se eu conheço a verdade, a mentira não pode estar no meu meio. Então é tempo de conhecer a verdade. A palavra que nós estudamos como a Bíblia, que é estudada na nossa escola dominical, que é estudada no culto de quarta-feira, ela não deve ser só lida aqui no templo. Ela não deve ser só estudada na escola dominical. Quando nós temos sede de Deus, a palavra tem que ser lida a todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Não é só no momento de júbilo, de glória, que eu vou ler os salmos. No momento de angústia, eu vou ler os profetas. No momento de uma comunhão com Deus, eu vou ler uma carta de Paulo aos Filipenses, que ele fala de amor, fala disso e fala daquilo. Nós precisamos conhecer a Deus. Temos a Bíblia revelada a nós. E por que nós não lemos ela? Foi falado aqui na oração da nossa irmã Juliana que nós temos a oportunidade de termos a Bíblia. Será que nós valorizamos isso mesmo? Ou será que ela é simplesmente um amuleto do cristão? Como em algumas casas, no Salmo 91, aberto para que nada aconteça naquele lar? Ou como um crucifixo numa parede para dar proteção? Ou ela verdadeiramente é conhecida por nós? Pedro estava pregando aquilo que ele conhecia. Porque quando no verso 11 ele diz, apegando-se ele a Pedro, isso aqui é o povo, eles correram atônicos para junto deles, para ouvir no pórtico chamado Salomão. Será que você tem concorrido à palavra de Deus? Você tem desejado chegar na hora para ouvir a palavra de Deus? Você tem ansiado em querer ouvir mais um sermão? E aqui um adentro, vou ver o sermão de novo, por amor a um Salvador, www.com.br. Você pode ouvir a mensagem que é pregada aqui. Eu não entendi aquilo, vou ver de novo. Eu não entendi aquele texto que o pastor, o presbítero fulano, vou ler de novo. Você tem conhecido aquilo que tem sido pregado? Muitas vezes nós deixamos de lado. Mas esse povo queria ouvir, porque eles tinham ouvido de Jesus, eles tinham ouvido sobre a ressurreição, eles tinham ouvido sobre a crucificação, eles tinham ouvido sobre a descida do Pentecoste e eles tinham ouvido falar da cura de Pedro. Por isso que eles foram ouvir a Pedro. Por isso que eles foram lá saber o que Pedro estava pregando. No verso 18, ele fala, mas Deus assim cumpriu,
que dantes anunciara que por da boca de profetas que o Cristo havia de padecer. Eles sabiam que Jesus Cristo ia morrer. E mesmo assim, seguiram a Cristo. Quando Deus chama Pedro, ele está pescando. E ele chama da sua profissão para seguir a Cristo. Muitas vezes Deus chama você para uma obra e você, às vezes, não quer conhecer essa obra. Oramos para que o outro vá, mas eu não quero ir para onde Deus está me chamando. Eu quero conhecer os milagres de Jesus. Foi cantado aqui agora. As bênçãos de Jesus. A resposta de Jesus. Mas às vezes não estou querendo conhecer o Jesus dos milagres. Aquele que pode curar, pode libertar, não só aquele que está morto fisicamente, mas às vezes morto espiritualmente. Se eu não conhecer Jesus, eu não vou ouvir a sua voz. E Ele está te chamando. Chama pelo seu nome. Mas se você não conhece a voz daquele que chama, você não vai conhecer a verdade que Ele tem proposto. Como segunda exposição para essa noite, nós precisamos viver essa verdade. Porque muitos conhecem a Bíblia. Muitos teólogos, às vezes, são ateus. Porque têm conhecimento de Deus. Têm conhecimento da Bíblia. Têm conhecimento da verdade. Mas vive uma mentira. Eles não vivem aquilo que pregam. Ou não vivem o conhecimento que eles têm de Deus. E Pedro viveu isso. Se você descorrer a sua Bíblia aí, você vai ver que Pedro prega em mais 4 capítulos, e depois ele escreve lá 1º e 2 Pedro, e ele fala desse Deus, fala desse Jesus, e passa a viver a intensidade desse relacionamento, desse conhecimento de Deus. Como eu vou pregar aquilo que eu não conheço? E como eu vou viver aquilo que eu estou pregando? Muitas vezes a gente ouve aquele ditado: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Mas na caminhada cristã não existe isso. Paulo, ele sempre se referia assim: faça como eu faço. Tome exemplo de mim. Siga o Messias. Ele é o exemplo, ele é a verdade. É fácil às vezes dizer: siga esse caminho. Vá por este caminho. Mas às vezes não estou disposto a ir com essa pessoa. Ou não estou disposto a viver como eu estou pregando. Dentro dessa exposição de viver, eu preciso recomeçar. Eu preciso de uma nova chance. Eu preciso de uma nova disposição. Eu preciso de um novo rumo para viver para Deus e viver para a sua obra. Muitas vezes as pessoas acham que viver para Deus é fazer caridade, é fazer uma boa ação, é fazer algo que vai trazer um bem ao próximo. Mas para viver para Deus, às vezes você precisa morrer para si mesmo. Parece meio uma incoerência. Viver para Deus é morrer para si mesmo. E Pedro teve que mudar toda a sua atitude. De um homem viril, de um homem violento, de um homem que estava pronto para guerrear por Jesus, ele passou a ser perseguido. Ele passou a receber afrontas em vez de afrontar, porque ele passou a viver a verdade que ele pregava. Ele passou a ter uma condição de um cristão, porque os primeiros cristãos foram ditos aqueles que andam como Cristo, aqueles que são parecidos com Cristo. E essa verdade exposta por Pedro aqui foi anunciada. E ele chegou aí até a Roma e ali instituía a igreja do Senhor. No verso 16 do nosso texto ele diz: pela fé e em nome de Jesus é que este nome me fortaleceu. E este homem que agora vedes e reconheceis, sim,
a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro ali já tira a sua pessoa e coloca a pessoa de Jesus fazendo a obra nele e fazendo a obra daquele paralítico a qual havia sido curado. Porque ele já não vivia para ele mesmo, ele vivia para Jesus. Então, quando eu tenho tempo de recomeçar, eu preciso conhecer a verdade e eu também preciso viver essa verdade. Mas para conhecer Jesus e para conhecer a verdade e para viver, eu preciso de tomar uma atitude, que aí está no verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Se agora eu conheço a Jesus, se agora eu vivo a verdade que eu conheço, o pecado já não pode viver mais na minha vida. Se eu conheço o que é pecado, eu não posso mais praticá-lo. A lei que veio para nós, veio para mostrar onde nós estamos errados. Aonde eu tenho errado, aonde eu preciso recomeçar. E como que eu vou ter uma vida de verdade se eu vivo a mentira? Ou se eu prego aquilo que não vivo, então se torna também mentira. Para isso é preciso se arrepender. Mas Miqueias, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou pastor, eu não peco. Nós nascemos em pecado. Em pecados nos concebeu a nossa mãe. E por que nós vivemos isso? Aqui Pedro está falando aos israelitas. Está falando aos judeus que estavam querendo ouvir a palavra de Deus. E ele insiste nessa afirmação. Arrependei-vos e convertei-vos do mau caminho, para que venha tempos de refrigério e que envie ele o Cristo e vos ser designado Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, e que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio aqui e foi pregado. E essa verdade é anunciada até hoje. Mas como nos dias de Jesus, muitos preferiram um homicida do que o Cristo. Hoje essa verdade é pregada aqui em Nova Brasília, é pregada em várias igrejas, mas muitos preferem ouvir a mentira. Ou preferem viver na mentira. Conhece a Bíblia, conhece a história de Jesus, conhece o Jesus crucificado, conhece o Jesus ressuscitado, mas não conhece o Espírito Santo que pode transformar. Porque é o único que, como mudou a vida de Pedro, pode mudar a minha e a sua. E mais o pecado não morar no meu coração. E aí no verso 22 diz assim: disse a verdade a Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. A exposição do culto de quarta-feira fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Aqueles que rejeitaram a Cristo e rejeitam o Espírito Santo de Deus não serão chamados no último dia, porque estão vivendo uma mentira e não querem ouvir a verdade. E aí no verso 24 diz assim: a todos os profetas, a começar com Samuel, com todos os quantos depois falaram e também anunciaram esses dias, vós sois filhos de profetas e da aliança que Deus estabeleceu em vossos pais, dizendo a Abraão, da tua descendência será abençoada todas as nações. Tendo Deus ressuscitado o servo, enviou primeiro a vós para vos abençoar, no sentido que cada um se aparte das suas perversidades.
Essa mensagem fala de conhecer a verdade, fala de viver a verdade, mas se eu não deixar a perversidade, a verdade não está em mim. E para a nossa reflexão, e para a nossa aplicação da nossa vida, nós temos que entender que Pedro foi chamado e foi comissionado. Mas ele só foi entender esse chamado após negar a Jesus. Mas na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 21, verso 15 e 19, Jesus Cristo diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. E no verso do capítulo 6, 68 do livro de João, ele diz: Senhor, para onde iremos? Pedro respondendo a Jesus sobre aqueles discípulos que se escandalizaram com o sermão dele que foi duro. Tu tens a palavra de vida eterna, e temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro conheceu a Jesus. Pedro viveu e creu naquilo que Jesus estava pregando. Por isso ele foi designado: apacenta as minhas ovelhas. Muitas vezes nós achamos que apacentar ovelha é função de pastor, mas não é. É para todos aqueles a qual Deus o chamou das trevas. O pastor tem a função designada para ser o anjo da igreja, para conduzir a igreja na verdade. Mas a mim e a você foi dado também esse condicionamento. Para onde iremos se tu tens a verdade? Você crê nisto que é pregado? Você conhece o Cristo que é pregado? E para concluirmos, Pedro viveu essa verdade, pregou tanto a elite, tanto a Israel, quanto a líderes religiosos, a seus irmãos, e aí você tem isso no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Um homem que viveu a intensidade do conhecimento de Deus. Não só para dizer que era um doutor de conhecimento de Jesus, mas porque ele deixou a sua vida e seguiu a Cristo. Que prossigamos a conhecer a verdade. Que você venha amar a leitura da palavra de Deus. Não só para dizer que você é um teólogo, que você sabe tudo de Bíblia, mas que você viva todo o seu conhecimento de Jesus. E aí você pode dizer para aquele que está ao seu lado: arrependa, converta-se do mau caminho. E aí sim, você poderá dizer como o próprio Pedro diz: tenho crido e conheço que tu és o Santo de Deus. Que possamos e vivemos essa realidade da nossa vida.